NFL, etc. 170. Terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Eu sou o Ticas e as finais de conferência da NFL provaram que ou Deus não existe ou ele é um verdadeiro brincalhão. Sinceramente, eu ainda me pergunto por que a gente aqui, nesse podcast, por que você aí do outro lado, você ouvinte, por que a gente se importa tanto com algo que na prática não muda nada na nossa vida e que tem uma chance em 32 a cada ano de deixar a gente feliz. Tirando essa uma chance em 32, é só o quê? É só tristeza, é só decepção, é só amargura. Querido Magal, você que é o nosso psicólogo residente, nossa referência no que tange o conhecimento das profundezas da psique humana, por que a gente faz isso com a gente mesmo? É verdade que a expectativa é a verdadeira mãe da frustração? Qual que é o verdadeiro sentido da vida? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas está com uma vibe pesada, ainda está lidando com um processo de luto da sua temporada que acabou de forma tão trágica, tão triste, tão inesperada. Por que não dizer inesperada? Forma inesperada. Mas calma, Ticas. Calma que ano que vem tem mais. Na verdade, esse ano, né? Nem ano que vem. Esse ano tem mais. Seu time tá bem. Você tem um bom QB. Você tem um bom coach staff. Então, fica tranquilo, meu amigo. Vai dar tudo certo. E sim, a expectativa é a mãe da frustração. Por isso que eu nunca espero nada de ninguém. As expectativas são baixíssimas. Assim eu tô sempre satisfeito. Eu entendo. Eu acho que em algum momento vou superar. Mas 48 horas depois ainda tá muito recente essa dor. Por isso, Wallace, eu preciso pedir a sua ajuda. Você que não é só a nossa voz da experiência, de fato, o torcedor há mais tempo a acompanhar esse joguinho chamado futebol americano, coincidentemente também é o torcedor há mais tempo sem comemorar uma vitória em playoff. Já vão lá seus 24 anos sem Miami vencer um joguinho de playoff. Não vou nem entrar no mérito de vencer título, porque a última vez tem tanto tempo que você nem era torcedor do Miami ainda. E olha que você começou a acompanhar a NFL no tempo da TV preto e branco. E mesmo assim, o título do Miami, o último Super Bowl, é anterior à sua torcida por esse time. Qual que é o segredo da felicidade, meu amigo? É só curtir a jornada e que se dane o destino? Esse é o segredo para ser feliz torcendo para um time de NFL? Fala, Ticas, galera ligada na NFL, etc. Aparentemente, o segredo para se ter uma boa campanha é torcer para um time de vermelho, né? Ambos os times que estão no Super Bowl, além de tudo, são vermelhos. E aí, você, com as aleatoriedades que você pode perceber no nosso NFL, etc., a gente escolhe a aleatoriedade da cor dos times. Porque é vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhão, esse Super Bowl por aí. É a única explicação, é a melhor explicação que eu consigo encontrar para a busca da felicidade. E a gente vem aqui às terças-feiras para trocar uma ideia marota sobre a NFL. E aí, quando a gente sofre uma derrota, a gente vem esperando o quê? Uma solidariedade, uma palavra de conforto, um abraço singelo da audiência. E aí eu tô olhando aqui por cima o chat, o Escolástico me manda a seguinte frase: Ticas, cadê você? Estamos aqui só para te ver, entre parênteses, chorar. O Flávio Venâncio diz: não era para ser a hora da onça beber água, e sim do leão comer a carne californiana. Triste também, eu não tô triste só com o meu Ravens, não. Tô triste pelo Detroit também. O Victor Leme, queridíssimo, ele chega dando seu muitíssimo boa noite, senhores, em especial Ticas, que viu a pipoca comer o corvo. Pica-pau feelings. Nosso Marcelo Faria, um homem consciente, diz: Detroit foi roubado. Vamos ver se vão tocar nessa ferida ou se estão comprados pela grande mídia. Tudo em caps lock, como é o tradicional nosso Marcelo Faria. O Flávio diz também que não vai conseguir assistir, mas amanhã a audiência está garantida no Spotify. Nosso coach Rafael Negreiros, nosso batatão, dá o seu boa noite. Menos aos detratores de Dan Campbell. Eu sou detrator, mas pode ser porque eu ainda estou magoado com ele. Nosso Alexandre Gresserpa, boa noite, pessoal. Quero saber quem é a aposta de cada um para MVP do Super Bowl. Semana que vem, essa é só semana que vem que a gente vai contar. Rafael Viana, hoje é um dia triste em todas as nossas vidas. O mal ganhou. Sauron segue em Mordor feliz e contente. É isso aí. Esse é o clima, era isso que eu esperava. Esse tipo de comentário
que eu vim aqui para ler, tá? Obrigado, Rafael. Nosso Washington Ferreira, deixando meu comentário e meu joinha, obrigado. Robson Cássio, a NFL é roteirizada e ela quer a Taylor Swift no Super Bowl. Meu amigo Ticas, ficou barato, ficou. Tô contigo. A teoria da conspiração ela foi comprovada. Bom, como o pauteiro tava de cabeça quente essa semana, então não vai ter treta na TL, não vai ter TD Fama, não vai ter nada disso. Vamos só de headlines com as notícias aí, as mais recentes, dos head coaches contratados. Depois fazer o quê? A gente vai pro roletão, falar dos jogos das finais de conferência, com alguma tristeza, e vai ser só. Conforme esperado, a contratação dessa off-season foi Jim Harbaugh confirmado no Los Angeles Chargers. Toda a história dele na NFL quando conduziu São Francisco, toda a história dele em Michigan, saindo com o título nacional, o primeiro técnico da história do college a sair do time para a NFL depois de um título nacional. Qual que é a expectativa, Wallace? Você que acompanhou mais o college esse período dele lá, você que lembra com clareza do período dele no 49ers, é o que faltava para o Justin Herbert deixar de ser só aquele potencial e realmente começar a bater de frente na NFC? Ticas, na verdade, esse casal aí, Jim Harbaugh e Chargers, é o mais chipado desde que o Chargers demitiu o treinador e a gente percebeu que o Jim Harbaugh realmente queria voltar para a NFL, mais do que o Traylor, né, o casal Traylor, o Travis Kelce e a Taylor Swift, esse casal Jim Harbaugh e Chargers já estava chipado. Mas eu acho que ele vai encontrar uma NFL muito diferente da que ele deixou. A NFL mudou bastante, principalmente nas características de jogadores que ele tinha para trabalhar, e ele vai ter realmente um quarterback a desenvolver e com bastante talento, completamente diferente do que ele trabalhou, né? Ele trabalhou com alguns caras como o Smith, trabalhou com o Colin Kaepernick, que são quarterbacks de qualidade, mas que já estavam até certo ponto prontos. O Kaepernick foi até uma surpresa, né? Porque ele levou o time, assumiu o time e levou ele ao Super Bowl, inclusive. Então, fazendo aquela beleza de read option que já não funciona mais na NFL também. No college, o que prezavam os times de Michigan era um ataque muito dinâmico, que realmente é o que a NFL hoje emprega, muita velocidade, muita troca de posições, sem tanto jogo corrido pesado, como era na época que ele treinava o 49ers, né? E as defesas bastante dinâmicas também. Então, acho que a filosofia dele em Michigan, ele consegue implementar na NFL. O problema são as peças, porque eu acho que do lado defensivo da bola, o Chargers tem muito a evoluir, muita coisa para poder chegar a ser um contender. A gente viu nesses últimos jogos do domingo o quanto as defesas são importantíssimas nessa hora que você bem chamou, aliás, o pauteiro bem chamou da onça beber água. Então, o Harbaugh vai ter um trabalhinho aí no lado defensivo da bola. No ataque, ele precisa só fazer o talento do Justin Herbert desabrochar e tomara que o Keenan Allen fique, né, sobreviva esse mais um ano, pelo menos aí mais um ano. Eu espero que ele use a experiência dele no college para ajudar o Chargers a fazer bons drafts, né? Ele passou tanto tempo lá, não é possível que ele não consiga ter uma visão melhor do que os GMs, dos caras que ficam focados na NFL e não estão focados no college, para agregar valor nesse sentido. Olhando para o cenário dos head coaches, considerando experiência e tudo, para mim o grande diferencial dele era esse, que é uma coisa que o Belichick não tem, que o Mike Tomlin não tem, que o Pete Carroll não tem, que o Mike Vrabel não tem. Todos os caras que a gente discutiu aqui não tem esse conhecimento tão atualizado do college e um conhecimento campeão, né, como ele tem. E eu imagino que isso tenha, inclusive, ficado mais evidente nos últimos tempos, porque com essa história de jogador poder receber dinheirinho aqui, dinheirinho ali, contratinho não sei o que, essa troca de jogadores, esse trânsito de jogadores no college deve ter ficado um pouco mais aquecido, eu imagino. Então, aumenta ainda a demanda para o cara conseguir detectar um cara bom num junior college, detectar um cara bom numa Division II, trazer um cara que às vezes
tá numa outra universidade, mas que você acha que, pô, encaixa bem com o seu jogo, então vou ver se eu trago esse cara pra cá. Eu espero. Eu gosto muito dele, gosto do Chargers também, então eu espero que dê certo aí essa feijoada deles aí. Eu fico pensando no Antônio Pierce. Terminou good vibes como interino lá nos Raiders. Todos os jogadores fizeram questão de declarar publicamente a preferência pela manutenção do Antônio Pierce. O Mark Davis ouviu, contratou, e aí ele olha para um lado, tem o Andy Reid, ele olha para o outro, tem o Sean Payton, e ele olha para frente agora, tem o Jim Harbaugh. Então a vida do nosso glorioso Antônio Pierce não vai ser moleza dentro da própria divisão, não vai ser moleza. Outro que bateu na trave várias vezes, já era cotado para assumir como head coach, pelo menos nos últimos 2 ou 3 ciclos de vacância na NFL, e que finalmente foi declarado, ao contrário da expectativa, muita gente contando que seria o velho Bill Belichick, mas acabou sendo o Raheem Morris, o contratado pelo Atlanta Falcons para ser o novo head coach. E é mais um daquela arvorezinha, Mike Shanahan, Kyle Shanahan, eu nem sei mais de onde começa esse tronco dessa árvore, e mais um para entrar naquela listinha do Washington de 2013, que tem a fotinha lá do Sean McVay, Matt LaFleur, Zach Taylor, tava todo mundo lá. E esse Raheem Morris era mais um que fazia parte, Mike McDaniel, mais um que fazia parte daquele staff. Com essa confirmação, e eu acho que é merecido, um cara que também é muito querido pelos jogadores e que entende muito de bola também, já tinha passado da hora dele assumir. Só que qual que foi o rebote dessa notícia? A ideia de que o Bill Belichick não vai dirigir nenhum time esse ano. Como que vocês pegaram essa notícia em relação ao fato do Belichick só ter feito entrevista no Atlanta e não ter sido escolhido lá? Cara, como a gente, inclusive, comentou aqui no NFL, etc., essa entrevista dele em Atlanta tava com muita cara de bomba de fumaça, né? Porque, cara, pensa bem, se o Bill Belichick não tava conseguindo organizar a casa lá em New England, ele chega nesse Atlanta aí e vai fazer o quê? Tá trocando 6 por meia dúzia, né? Só que agora a situação para ele ficou meio assim, os bancos que ficaram sobrando são uns bancos meio feios. Então eu tô achando que ele não vai querer sentar em banco nenhum esse ano, não. O problema eu não vejo ele ficando um ano fora, fazendo um esquema aí, estilo nosso glorioso A-Saints, né? Esse técnico eu não gosto nem de citar o nome, apesar dele ter salvado várias vidas nos seriados 24 horas, né? Salvou o mundo várias vezes em 24 horas, né? Mas o Sean Payton fez o seu sabático e depois voltou, né? Não sei se o Bill Belichick indo para um sabático, se ele voltaria, não. Eu acho que ele ia querer ficar tomando suquinho de laranja, passeando naquele barco enorme dele, né? Para quem nunca viu aí, procure na internet o barco do Bill Belichick, é uma coisa incrível, impressionante, um Titanic de Boston, eu diria, né? Mas eu acho que realmente, Ticas, ele vai sentar sua cadeirinha aí. Eu não sei o que vai ser do filho dele, né? Porque enquanto o pai estava lá em New England, ele meio que segurava o emprego do cara, né? Agora, ele fica lá na sideline, botando língua pra fora. O que vai segurar o emprego desse rapaz aí? Eu não sei, de repente ele pode acabar passando no RH também, né? Dicas, estava surgindo uma teoria da conspiração daquelas saborosas de NFL, etc., mas que acabou sendo derrubada pelo Tom Brady, que hoje participou do Pat McAfee, confirmou que ele vai estar nas cabines da Fox na próxima temporada como comentarista número 1. Vai rolar uma dança das cadeiras aí, o Greg Olsen vai sair, então e depois a gente vê o que vai ser essa intertemporada. Mas estava rolando uma teoria da conspiração de que o Brady, porque ele aposentou o ano passado e ficou um ano fora da NFL, ele volta a ser amador. E ele tinha mais um ano de elegibilidade para jogar em Michigan. Ele poderia voltar aí, até meu antivírus disparou porque eu falei o nome de Michigan. Ele poderia voltar a Michigan para disputar mais um ano e tentar ser bicampeão do college com o Bill Belichick de treinador, já que o Jim Harbaugh tinha saído. Olha que teoria bacana. Imagina se o Brady estica esse assunto até pelo menos um pouquinho ali, maio, abril. Ia ficar bacana demais. Mas ele acabou derrubando essa teoria e confirmando que vai ser comentarista da Fox. Eu gostaria de ver o tio Bill treinando a molecada. A molecada ia ficar maluca com o tio Bill no college. A questão é, se depois de 2 anos ruins no Patriots, e ele não topou um trabalho nessa intertemporada, será que depois de um ano afastado
da rotina de head coach da NFL. Ele vai ter disposição de voltar para pegar um outro time, porque você tá pegando o time aí que, claro, existe uma escala, uns são melhores que outros. Mas são times que têm muitos problemas, e ele é o cara para resolver. Se ele não tá disposto a resolver, não vai ter um time pronto que vai mandar o cara lá embora, o técnico principal embora, para ir atrás do Belichick. Esse que é o problema. Então a gente tá correndo o risco de realmente ver que ele não vai bater o recorde do Don Shula lá de mais vitórias na temporada regular, e que não vai fazer outra corrida de playoff, de Super Bowl possível, e vai realmente pendurar as chuteiras. É impressionante. A gente achou que seria um fato ele em outro time, mas tudo indica que não vai ser. Né? Faltam 2 times só sem técnico principal confirmado. O Washington Commanders e o Seattle Seahawks. E nenhum dos dois, a princípio, fez algum movimento para ir atrás do Bill Belichick, não. Então, triste fim do maior da história, mas é o que tá aparecendo. Ó, nosso Gustavo Neto chegou aqui perguntando: Ticas, pra quem eu torço agora que fiquei órfão no Super Bowl? Gustavo Neto é membro do nosso NFL etc diretoria, apoia.se/NFL etc, participe você também. E ele estava em dúvida, porque ele sempre foi time Tom Brady, time TB12. E aí ele ficou meio órfão depois que o Brady aposentou, passou boa parte da temporada regular ali decidindo pra quem ia torcer, e foi convencido pelas boas vozes lá do grupo a torcer pelo Baltimore Ravens, fez a escolha mais certa possível. Só que agora ele ficou órfão. Pra quem que ele torce? Eu não torceria pra ninguém, ô Neto. Espera ano que vem vai dar nós, tá? Pode confiar. Nossa Erika Racibara também deixando seu boa noite. O Bruno de Oliveira, ó, lá vem mais um. Como eu estava esperando por essa live, boa noite. Eu não sei por que ele estava esperando. Nosso Anderson Tomás, noite apenas, pois teve um infiltrado que estava torcendo contra o Dan Campbell e o nosso Detroit Lions. Quem será que foi? Não vou dizer que foi o Magal, porque é sacanagem. E meus pêsames, Ticas, nosso bonde Corvão não foi pra frente. A união sinistra, Brownzão e Corvão, infelizmente, deu ruim pros dois. Mas tá bom, daqui a pouco a gente chega lá. A última contratação confirmada desse carrossel de head coach foi o Dave Canales, até então coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers, confirmado como técnico dos Panthers. Um perfil desses coordenadores mais jovens. Ele fez um ótimo trabalho com o Baker Mayfield, então espera-se que ele seja um cara capaz de fazer um bom trabalho com o Bryce Young. O Bryce Young ainda é menor que o Mayfield, não de estatura, não sei comparar as alturas, mas ele é mais magro, ele é menos. O Baker Mayfield a gente sabe, na hora do vamos ver, ele abraça a bola e vai pra dentro e não quer saber. É até por isso que ele andou se machucando aí mais do que devia durante a carreira. Mas a esperança é que o Dave Canales desenhe um ataque que seja favorável ao Bryce Young para desenvolver o Bryce Young e que seja um cara também de um perfil um pouco mais pacato para não ficar batendo de frente com o David Tepper. Afinal, a gente sabe que o dono do Carolina Panthers não vai deixar de meter o bedelho, de fazer reuniãozinha cobrando resposta na segunda-feira após derrota, porque é o perfil. Ele é o cara que quer mandar, mesmo sem entender ou entendendo muito menos de futebol americano do que o cara que ele contratou para conduzir o time. Ficou de bom tamanho, olha? O Canales realmente parece ser a pessoa certa para poder começar esse desenvolvimento mais perene do Bryce Young mesmo, porque se o cara consegue tirar do Baker Mayfield praticamente no mesmo time um desempenho melhor do que o do Tom Brady, por exemplo, mesmo que seja o Tom Brady em fim de carreira, ok, né? Já temos aí um argumento forte quanto ao ataque do seu Dave Canales. Agora vamos saber como é que vai se lidar com as outras coisas, né? Porque lembrar que o head coach, o desempenho e as atribuições são muito maiores do que só chamar jogadas de ataque e coordenar a parte ofensiva da partida. Ele vai desde o vestiário até ser cobrado pelo Tepper lá, no dono. Mas acho que para o Panthers também vai casar isso muito, porque o Canales não vai poder afrontar diretamente o Tepper. Imagina se o Tepper leva lá o Bill Belichick. Ia ser 2 jogos. Uma vitória, uma derrota. Na primeira derrota ia bater os dois de frente e acabou. Porque o Bill Belichick não ia baixar a crista e o Tepper também ia falar: o brinquedo é meu, eu brinco do jeito que eu quiser. Então, acho que essa tendência desses times mais em reformulação, de pegar jovens treinadores, acho que é irreversível. Acho que não tem muito como apostar num cara mais experiente, não. Agora, o Canales realmente tem meu voto, tem a minha
confiança. Vamos ver se o Bryce Young desenvolve, porque esse ano já não deu para ver nada. Minha única preocupação é o quão a sério eles vão levar esse rebuild, essa reestruturação aí, né? Porque, pelo menos na minha visão, rebuild tem que ser uma coisa meio all-in, assim. Assim, vamos reconstruir? Vamos. Então vamos reconstruir mesmo. Bilhete azul pra todo mundo, faz igual o Texans, né? Não, nem precisa ser o... Lasca todo mundo, chama o pessoal veterano pra poder jogar essa temporada. E aí vai encaixando os novatos na próxima temporada. Não, eu nem acho que precisa ser bilhete azul pra todo mundo, mas tem que ser uma vibe assim de ninguém tem vaga garantida aqui não. A gente vai olhar caso a caso e quem tiver que sair vai sair, quem tiver que entrar vai entrar. E principalmente, que é a minha grande preocupação nesse caso, qual que vai ser o mindset do time nesse rebuild. Vai ser assim, estamos em rebuild, o cara vai entrar, o Bryce Young ainda está tentando, está tudo bem se a nossa campanha no ano que vem for uma coisa ridícula. Não tem problema. Ou vai ser, eu quero ser o Houston Texans. Tem que ressuscitar o Dalton Schultz. Eu quero mexer umas peças aqui, e eu quero que o Bryce Young vire o CJ Stroud, e eu quero... Aí, meu amigo, desculpa, aí é você botar pressão demais no Canales, entendeu? Então, eu espero que a vibe seja outra. Mas se for essa vibe aí de Campeonato Brasileiro, de 4, 5 jogos não deu resultado, começa a esquentar a cadeira, não vai adiantar nada. E o Bryce Young ainda vai pagar a conta, né? Porque aí todo mundo vai botar a culpa nele também, né? Ano passado, na intertemporada, eu falei que um dos times que eu estava mais curioso para assistir era o Carolina Panthers. Com o Frank Reich de head coach, que eu achava um cara competente até esse ano, e do jeito que foram as coisas lá, também nem dá para tirar essa marca dele, não. Ele ainda pode ser um cara competente, pegou um cenário muito complicado. Josh McCown, de técnico de quarterbacks, Jim Caldwell, de assistente do ataque, ainda teve mais um figurão lá de coordenador, o Thomas Brown de coordenador ofensivo. Eu falei, cara, eles contrataram um staff, uma comissão, pegaram o first pick, o Bryce Young, um moleque que parecia que era muito bom. Eu tô curioso, eu acho que esse time vai andar, vai jogar bola e tal, vai calar a boca da galera, e o trem desandou. Então, não é no Dave Canales que eu vou depositar minha confiança, não. Vou esperar para ver. Quem sabe, às vezes com menos expectativa, como a gente disse lá no início, expectativa que é a mãe da frustração. Às vezes com menos expectativa, um cara ali mais low profile, que parece que o Dave Canales às vezes vai dar mais certo do que esse megazord de ex-head coaches que foi parar lá nos Panthers e não deu em nada. Vamos ver. O Michael Fernando, ele deu um bom ponto aqui também que a gente ignorou sobre a questão do Bill Belichick desempregado. Às vezes ele fez uma pedida de salário que a galera não quis bancar. Porque aí você pensa, não, é o maior técnico da história, é o cara mais vitorioso, só que você vai ter que ceder um pouco do seu controle, porque o controle tem que ser na mão do cara, isso é inevitável, e às vezes também ele tá pedindo um salário que por mais que os caras sejam bilionários, que ele virou e falou assim, não, é muita dor de cabeça pro custo-benefício de arriscar isso aí, não vou arriscar. É um ponto. Eles são bilionários, mas eles são mãos de vaca. Eu não duvido nada que, não, ele tá pedindo o dobro lá do Raheem Morris. Eu vou de Raheem Morris porque vai ser mais barato. Não duvido, tá? Talvez sejam bilionários porque são mão de vacas, Ticas. Exatamente. Às vezes não é causa, é consequência, né? Nosso Andrew Zanforlin deixando seu boa noite, passando para deixar o like e assistir mais tarde. Nosso Flávio Veranço pede um abraço pro Matheus, é verdade. Teve encontro NFL, etc. Cuiabá, São Paulo, lá em São Paulo. Nosso Matheus Patrick, direto de Cuiabá, foi pro NFL Picanha, o evento que o nosso Flávio organiza, geralmente no Super Bowl, como o Super Bowl esse ano domingo de carnaval, ele fez nas finais de conferência e contou com a presença do nosso Matheus Patrick, NFL, etc., unindo as diferentes tribos que curtem NFL, a gente gostou muito de ver. O Thiago Matos falando, Ticas figuraça, Magal, psicólogo residente. É verdade, graduado e professor ainda. É esse mesmo Magal aí, ó. Esse homem é brabo, tá? Não parece, mas esse cara é de verdade o especialista das profundezas da mente humana. Caio Vinícius mandando seu salve, depois de muito tempo vendo ao vivo, bem-vindo de volta. E o rei das rebatidas dessa vez veio do YouTube, hein? Perguntando se a gente acha que o Flowers fizesse aquele touchdown, a história seria diferente. Daqui a pouco a gente chega lá. Calma mais um pouquinho. E o Josafá também deu seu alô, seu boa noite aqui no Instagram. Vamos falar antes disso a gente já comentou um pouquinho, Commanders e Seahawks, as duas vagas que faltam.
tinham 3 candidatos fortes para essas 2 vagas. Ben Johnson, coordenador ofensivo dos Lions, o Mike McDonald, coordenador defensivo dos Ravens, e o Dan Quinn ainda não estava afastado da possibilidade de ser o técnico principal do Seahawks, principalmente, mas ele também entrevistou no Commanders. Hoje saiu o reporte de que o Ben Johnson decidiu voltar para Detroit. Vai cumprir o seu contrato, tem mais 2 anos de contrato, pelo menos no próximo ano, continua coordenando o ataque sob a asa do Dan Campbell lá em Detroit. Vocês acham que agora é um fato, é só questão de tempo, confirmarem o Dan Quinn em Seattle e o Mike McDonald em Washington, ou a gente pode ter mais alguma surpresa aí? Não sei, Ticas, não sei, cara. Eu queria confirmar, mas essas últimas movimentações aí me deixaram com o pé atrás. Eu acho mais fácil vir alguma surpresa, alguma coisa que a gente não tá esperando. Foi tanta coisa que parecia que ia encaixar, que parecia que fazia sentido, Belichick, o próprio Mike Tomlin, até o Pete Carroll ir para outro time, a gente cogitou, chegou a conversar sobre isso, até faria um certo sentido. Não sei, cara. Eu acho que agora tudo é possível. O Isaac Ribeiro, na história aqui, um abraço aqui nos nossos comentários, está aqui falando que o Washington perdeu o plano A, e se fosse ele, ou se fosse o Commanders, ia de Bill Belichick, apoiado pelo rei das rebatidas aqui. Também é uma possibilidade para o Commanders, né? Eu não sei se o próprio Bill teria paciência de pegar um time tão terra arrasada assim como o Commanders, e aí dependeria muito mais do Bill, né? Mas tá no mercado aí, né? Nem entrevistou, mas tá no mercado. Não dá para poder fechar a porta completamente. Mas eu acho que vai acabar, a dança da cadeira vai ser essa mesmo. O Mike McDonald vai pro Commanders e o Dan Quinn tá com fedendo a Seahawks, como diria o outro. Sigam FA na veia, o trabalho do nosso Isaac lá, sempre falando de NFL também. Sigam o Rei das Rebatidas. Você que curte beisebol, o conteúdo também muito legal. A galera marcando presença aqui no nosso chat, a gente fica lisonjeado, valeu demais. Muito troca-troca de coordenadores também. A gente não vai entrar aqui nos detalhes porque foi uma loucura o troca-troca que rolou essas últimas 2 semanas. Você pode ouvir com mais detalhes lá no Playcall Podcast, ele sai qualquer dia entre terça e sexta-feira, às vezes sábado, pode ser no domingo também. Playcall Podcast, se bem que o da próxima dessa semana ainda tá em tempo de sair. Pode ser que tenha mais detalhes. Mas um troca-troca que a gente precisa falar aqui tem a ver com você, né, Wallace? O Vic Fangio largou, depois de 1 ano só, a coordenação defensiva do Miami e já pulou para Filadélfia. Vai ser o coordenador defensivo dos Eagles, que nesse troca-troca, a gente tinha comentado aqui que eles decidiram manter o Sirianni e demitirem o Sean Desai, o Matt Patricia e o coordenador ofensivo que estava lá, que agora, o Brian Johnson, que era o coordenador ofensivo lá. Tô esquecendo o nome, mas tô conseguindo lembrar a tempo, tá vendo? Eles contrataram o Kellen Moore, que tinha saído do Dallas, foi para os Chargers com a esperança de salvar Justin Herbert, a carreira do Justin Herbert, também não arrumou nada, agora foi para Filadélfia. O que você achou da saída do Fangio e o que você achou da movimentação de Filadélfia trazendo esses 2 coordenadores? A saída do Fangio é mais por conta da própria vontade do Fangio, né? Ele quer ficar mais perto da família, ele pediu para poder não continuar em Miami, mas o time estava completamente satisfeito com o trabalho dele. Até porque, sem boneco nenhum, ele conseguiu montar uma defesa que, pelo menos, fez boa figura na última temporada, na última partida da temporada, nos playoffs. Né? Não foi lá, não conseguimos passar, mas a defesa deixou o Miami no jogo enquanto podia, e quem decepcionou acabou sendo o ataque. Acho que quando é assim, não tem muito jeito de segurar, e tem que ver quem é que vem para poder substituir o lugar dele. Certamente vai mudar o esquema, porque junto com outros coordenadores mais experientes, aí o Vic Fangio tem um sistema mais complicado de defesa, é um cara que exigiu demais dos atletas de Miami e só conseguiu acertar depois do bye, né? Então o Fangio mudou completamente a defesa do Miami, que começou a temporada meio claudicante, mas conseguiu chegar, mesmo com os desfalques que tinha, numa defesa consistente no final da temporada, mesmo nos playoffs. Agora, o Eagles está tentando montar uma equipe para o Sirianni, não tem mais desculpa, né? Eu não sei se o Kellen Moore seria o indicado para poder chamar as jogadas ofensivas. Vamos lá de novo. O grande problema do Eagles foi que o Sirianni insistiu em chamar ele mesmo as jogadas ofensivas.
Tudo bem que o Kellen Moore agora já tem experiência, fez um bom trabalho em Dallas e afundou no Chargers, então ele já tem esse alto e baixo para poder aprender. Mas eu não acho que ele seja o cara para poder, numa discussão com o Sirianni, ele ganhar, né, na verbalização. Acho que vai continuar com o mesmo problema o Eagles que tem esse ano. Felizmente, para muita gente, um beijo para a família Bertelli e Bernardes. Eu não consigo deixar de ficar curioso com que fofoca quentíssima é essa que rola no vestiário do Eagles. Porque, cara, tem que ser uma coisa assim de House of Cards pra baixo. Porque não é possível, cara. Tava tudo com pinta de que o Sirianni ia rodar e rodar bonito. E caiu todo mundo, menos ele, né? Não, é isso que eu não entendi, cara. Então, das duas, uma, assim, ou ele tá certo na história, ou ele tem a grande carta na manga, como se falava nos filmes antigamente, o microfilme dos segredos de todo mundo, cara. O dossiê, a pasta rosa, lembra do escândalo da pasta rosa? Ele tem a pasta rosa de todo mundo, cara, só pode. Porque eu não entendi essa caída pra cima que ele deu aí, que foi uma bela caída pra cima, né? Foi praticamente o GM botando a mão no ombro dele e falando assim, isso aí, Sirianni, vamos se livrar desses vagabundos aqui que são tão atrapalhando aqui o nosso serviço. Vamos lá. Quem que você quer? Vamos trazer aqui. Pode escolher. Quem que você quer aí? Porque eu não tô entendendo. Fico triste? De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Já falei aqui outras vezes. Sirianni e Matt Patricia seriam uma bela dupla para estar na sideline do Eagles aí, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com o Eagles no ano que vem. Falei antes, falarei de novo. Jason Kelce vai fazer muita falta. Muita, cara. Eu arriscaria dizer que tem certos times aí que se você trocar de QB, você não vai ter um impacto tão grande quanto o Eagles vai ter do Jason Kelce saindo, cara. E aí a gente vai saber se foi feito o pipeline de sucessão lá ou não. Porque se fizeram, tem um reservinha lá do Kelce pronto para entrar. Aquela pegada ali meio... Nem vou dizer Garoppolo, né? Porque no final o Garoppolo foi uma ilusão. Mas aquela pegada do Garoppolo no New England ainda, sabe? Quando teve o Deflategate, aí todo mundo falou assim, quem? Esse Garoppolo aí? Ih, é 0-4, com certeza. O maluco foi lá e meteu um 3-1. E pronto. Né? Pra calar a boca de todo mundo. Pode ser que chegue um center aí que já tava lá, tá sendo treinado e tal, e vai cumprir bem a função. Agora, sem Kelce, Sirianni no comando, e eu não sei se essa fofoquinha aí foi resolvida ou não. Gente, eu fico feliz com essa situação aí, hein? Não vou mentir, não. Falando em NFC Leste, olha a sugestão do Vitor Leme aqui no chat, ó. Bill Belichick mais Kirk Cousins nos Commanders. O retorno à Terra Prometida. Bill mais quarterback experiente. Facilmente campeão de divisão. Quer direito à réplica, Magal? Olha, facilmente é meio forte, tá? É meio forte. Eu não vou dizer que não possa ser campeão de divisão, porque se alguém lá no início da temporada falou que o Buccaneers ia estar nos playoffs, ninguém ia acreditar, né? Então, pode ser, mas eu acho que facilmente, Vitor Leme, você foi um pouco ousado aí. Vinícius Lema, meu batera, chegou também prestigiando aqui no Instagram. O Josafá pergunta o que a gente acha do Kellen Moore lidar com o estilo de jogo do Jalen Hurts. Eu acho que ele se deu relativamente bem muito tempo com o Dak Prescott, que tem valências parecidas. Não vejo um grande problema. Eu acho que foi justamente quando ele foi para um cara que às vezes é mais clássico, mais pocket passer clássico, é o Justin Herbert, por mais que ele também ache as corridas dele seja muito forte nisso, eu acho que essa transição Dak Prescott para o Jalen Hurts é até mais tranquila, ela tem mais a ver, ela é mais similar do que a transição que ele fez para o Justin Herbert. Vocês estão comigo? O Herbert é mais parecido com o Dak mesmo do que o Hurts é mais parecido com o Dak do que o Herbert mesmo. Embora eu não sei o quanto de moral, né, vai ter o Kellen Moore para poder apontar o dedo e dar a bronca no Jalen Hurts na hora que ele tem que dar. Mas isso aí ele terceiriza para o técnico de QB, ele fala com o Sirianni, né, ele tem alguns caminhos para poder chegar nessa hora aí. Agora, de novo, eu acho ele fraco na disputa com o Sirianni para chamar as jogadas ofensivas, que era o grande problema do Eagles, quer dizer, foi o grande problema do Eagles nesse derretimento dele no final da temporada.
e que ninguém garante que não vai continuar sendo problema, né? Porque se efetivamente o problema é esse, você traz um cara que não vai poder bancar essa moral e ainda vai continuar as coisas na mão do Sirianni, a tendência é que continue, né? Agora, o Isaac Ribeiro está comentando aqui uma coisa que eu concordo. Ele está dizendo que acha que o Sirianni recebeu mais um ano de bônus para ver se ele consegue se reorganizar. E é o ano de hot seat dele. Eu também acho. Eu acho que esse é o ano de hot seat. Se não for, aí, cara, é porque essa pasta rosa dele ela é recheada. Ele deve ter muito podre, muito cabeludo do pessoal lá. Na hora que a gente precisa de um Wikileaks, aí, ó, por favor, alguém descubra aí o Wikileaks. O que tá acontecendo no vestiário dos Eagles, pra gente poder comentar essa fofoquinha aqui? Tem que dar uma cutucada no Brown. Cutuca o AJ Brown lá que ele conta. Rafa Saldanha. Ê, rapaz, que orgulho, hein? Esse que pintou aqui. Pintou com o seguinte comentário no Instagram. Entrei só pra rir das previsões dos João Bidus. Bom, João Bidu é referência aí da astrologia, pelo que eu me lembro. Então, se a gente tiver também como referência, por mais que às vezes sejam no cravo na ferradura, a gente não vai declinar a alcunha João Bidu, não. Tá? Um abraço pra você, Rafa. Saudade, querido. Nosso P. Moreira. Boa noite, meus caros. Minha solidariedade ao Ticas. Queria que os Ravens passassem. Muito obrigado. Eu enrolei o headlines, quase 40 minutos falando de técnico, de coordenador. Eu queria evitar, mas não tem jeito. A gente tem que dar a cara a tapa também. Chegou a hora, vamos lá. Roletão das finais de conferência. Kansas City Chiefs 17, 10, Baltimore Ravens. Essa eu já vou jogar direto nos peitos do Magal. Porque passou a temporada inteira falando que esse Kansas City Chiefs não ia chegar, que é uma pizza de catuperone, que ela até pode dar uma liga ali em algum momento da regular, mas que playoff é bust. Ele usou essas palavras, tá? Foi muito polêmico, inclusive no TikTok teve muita rejeição a esses comentários do Magal. Agora a gente é perseguido no TikTok por conta do senhor Luiz Vitorino. O que você tem a declarar sobre o que foi o jogo e os Chiefs, mais uma vez, sem recebedor direito, mais uma vez no Super Bowl? Bom, primeiramente, mandar um abraço aí pro meu fã-clube no TikTok. Ai. Eu te falo, avisar o fã-clube do TikTok, nem TikTok eu tenho, tá? Então, vocês estão aí latindo parede. Mas verdade seja dita, a galera vai na moral, a galera vai na zoeira, mas tá tudo ainda na zoeira saudável, tem um ou outro só que apela, mas aí o próprio algoritmo ali da análise de comentários não deixa o comentário ficar na timeline, tá tudo certo. No geral, a galera bota a pilha, vai lá reclamar, fica esperando o resultado acontecer pra ir tirar onda com a gente, mas tudo no senso esportivo que o Travis Kelce não teve chutando pra longe o material do Justin Tucker lá. Pois é. Vem todo mundo então nessa vibe do Saldanha aí, né? Vem pra fazer sua crítica, pra fazer a sua chacotinha. Todo animado, né? Vamos ver como é que vai ficar essa animação aí daqui a 15 dias. Mas, cara, vamos lá. Vamos com calma, né? Primeira coisa, a gente viu um Mahomes e Kelce que a gente não via há muito tempo. A gente reclamou disso aqui, inclusive, algumas vezes, né? Importante falar que os tight ends, gente, eles não são wide receivers, não, tá? Então, às vezes, você vê um tight end que não tá recebendo bola e fala assim, não é possível, o cara tá sumindo no jogo, é um vagabundo. Mas não é não, cara. O cara tá fazendo bloqueio, o cara tá atraindo a atenção da defesa, o cara tá passando uma informação errada para a defesa de acordo com o posicionamento que ele faz. Então, calma aí, tá? Eu também gosto de criticar, critiquei já o Kelce, critiquei o Kittle também, mas muita calma nessa hora, tá? E nesse jogo, realmente, assim, essa duplinha do Mahomes e do Kelce funcionou bem. O catuperone, o Ticas, a pizza de catuperone estava lá, né? Aquele Chiefs que a gente conhecia e que estava sumido, estava ali, ele apareceu principalmente depois do halftime, né? Parece que virou a chave ali. Eu te contesto no seguinte, eu não acho que é o que a gente conhecia. Já veio me contestar, já. O que a gente conhecia é o que começou o jogo, que teve aquela primeira campanha de um touchdown para cada lado, que a gente achou que seria um jogaço. O do segundo tempo não é o que a gente conhecia, é o novo Chiefs,
que joga feio, faz o que precisa fazer e sai com o resultado. Por quê? Eles não fizeram um ponto no segundo tempo. Deixaram na mão da defesa e foram. Então não é bem o que a gente conhece. Jogadinha, trick play, sacanagem ali e abre o leque da chamada ofensiva do Andy Reid. Não, eles foram totalmente pragmáticos. É um novo Chiefs que a gente não conhecia e não estava acostumado, eu acho. Deixa eu te recontestar aqui. Eu acho que aquele Chiefs antigo, ou relembra aquele Chiefs antigo, porque está sem muitas peças. Porque, sim, obviamente a defesa trabalhou e a defesa colocou o Mahomes em posições maravilhosas ao longo do segundo tempo inteiro, né? Só que eu acho que é um pouco daquele Chiefs antigo, porque quando você tem uma presença maior do Kelce recebendo bola, você aumenta o problema que a defesa tem de saber que não tá naquela pegada que eles estavam em alguns jogos antigos de cara, o Kelce mal tá recebendo bola, quando recebe tá dropando. Então, assim, você vê que a própria cara do Kelce era uma cara meio de desânimo, meio de desacreditado. Agora não. Agora, se você pegar uma foto dele jogando esse último jogo, parece aquelas campanhas vitoriosas do Chiefs de alguns anos atrás. Ele tá com aquela energia, aquela vibe. Da onde vem essa energia? Vem da Taylor Swift? Não sei, gente. Não sei. Não sei, talvez sim, talvez não. Mas o fato é que isso aconteceu. Do lado do Ravens, qual que eu acho que foi o problema? Para mim foram dois problemas. O primeiro o Kansas City Chiefs fez o único ajuste que botaria o Ravens em problema, que foi melhorar a defesa contra o jogo corrido. E conseguiu fazer esse ajuste muito bem. Qual que eu acho que foi o efeito que isso gerou? O Ravens, para mim, entrou um pouco mais nervoso. Eu senti o Lamar meio nervoso, meio titubeante, mais tenso do que o comum, o que é normal, né? O cara tava ali. É a expectativa, né, Tix? O cara sempre caía por besteira antes nos playoffs. Ele foi avançando. Quanto mais você avança, mais tenso você fica, com medo de, cara, será que eu vou avançar esse tanto para cair agora? Então eu senti ele um pouco mais tenso. Junta isso com os Chiefs parando o jogo corrido, que vinha sendo meio que a válvula de escape de segurança do Ravens, o pessoal sentiu o baque. E vou repetir aqui, cara. A galera às vezes menospreza o efeito do momentum psicológico no jogo. Cara, isso faz uma diferença tão absurda que isso afeta até a própria capacidade física dos jogadores, assim. O atleta consegue correr mais, ele aguenta mais porrada, ele fica mais focado, ele fica mais ligado no jogo, porque ele sente que o momento é positivo, que dá para ir para frente. E o contrário também. O Ravens foi ficando apático com o passar do tempo, sentindo o resultado, sentindo a pressão. E aí, cara, me dói um pouco, mas eu vou ter que ser sincero, cara. O Mahomes, ele sente cheiro de medo, cara. Ele sente cheiro de cagaço. Se ele sentir um pouquinho de cheiro de cagaço, meu amigo, ele arregala aquele olho e ele vai pra cima. E você vai ter aquela vozinha de sapo dele vindo pra cima de você, porque ele vai mesmo. Ele não pode sentir cheiro de medo. E eu acho que ele sentiu. O aspecto geral da saída do Ravens pro halftime me deixou muito tenso. Que eu falei, cara, isso não tá com cara de time que vai se organizar no intervalo e voltar quente. Isso tá com cara de time que tomou a porrada e não tá sabendo muito bem o que fazer. E aí vou ter que dar uma cutucada no Harbaugh aqui, né? Cara, faltou ele falar alguma coisa aí nesse vestiário, porque eu achei que os Ravens voltaram com a mesma cara que eles saíram. E você não pode. Jogando em casa, valendo a vaga no Super Bowl, você não pode... Você pode começar mal. Vide o 49ers que a gente vai falar depois aí. Mas, cara, você tem que voltar do vestiário, como diria o Luxemburgo, apontado pro Shell. Você não pode voltar, vamos ver o que dá pra fazer. Que foi a sensação que eu tive, entendeu? Mas fiquei triste de verdade, tá, Tix? Fiquei triste de verdade. Não queria. Achei que o Lamar merecia muito ter ido pra disputar um Super Bowl, não precisava ganhar, não. Ir pra disputar um Super Bowl, tá lá, tá no meio, sabe? Eu acho que o time inteiro merecia. A defesa do Ravens merecia pra caramba. O Harbaugh já teve lá, já vivenciou, tá cheio de anelzinho aí já, mas também merecia. O cara fez um puta trabalho, né, cara? Pô, vamos ser honestos, né? E a defesa, verdade seja dita, fez a parte dela.
Eu acho que tudo que você falou faz todo sentido em relação a sentirem a pressão e ver a temporada escorregando. E mesmo assim, mesmo amarelando no momento decisivo, eles produziram 2 campanhas de red zone, uma para um fumble do Zay Flowers na linha de gol, que virou touchback, e outra para um passe horrível do Lamar, que não dá para isentar ele de culpa, uma leitura péssima, decisão, tomada de decisão horrível, pro Likely, que tomou um contato nas costas, tomou, claro que tomou, tá muito claro na imagem, mas que não dá para contar que isso vai ser apitado quando ele lança uma bola curta numa marcação tripla pro cara pegar. Então, mesmo com todos esses problemas, tivemos 2 campanhas em que a gente chegou, por quê? Porque a defesa forçou diversos 3 and outs. E por que eu falo que os Chiefs são uns Chiefs diferentes e que são perigosos de uma forma completamente diferente do que eles eram até então? Porque, mesmo vendo que os Ravens pegavam e a trancos e barrancos iam caminhando, eles confiavam que a defesa ia segurar. Então eles não forçavam o hero ball que a gente viu o Josh Allen fazer na semana anterior, que o Lamar tentou fazer algumas vezes, nesse passe foi um exemplo. E eles não forçavam a bola de qualquer jeito, correndo risco de fumble. Então, avança um pouquinho no campo, um first down, tem que devolver, punch. Deixa o Ravens começar lá de trás e põe a defesa para trabalhar. É onde eu acho que não é o mesmo Chiefs, é um Chiefs diferente. Como diz o nosso Rafa Saldanha aqui, na reta final, o bagulho cresce, o Chiefs perdeu quando podia. Foi mais ou menos isso. E ele falou pra você não falar mal da voz do bebê monstro dele, tá? O Patrick Mahomes. O Josafá concorda, momentum é pouco comentado, rola. E aí é onde a gente tem o título desse episódio. A experiência, né, Wallace? Você que é o nosso homem experiente aqui. O cara tá lá todas as temporadas em que ele foi titular. Ele tá lá na final de conferência. Ganhou 4, perdeu 2. Para ele, o momento tem um peso completamente diferente do que pro Lamar. É uma pena, porque o Lamar despertou todos os haters que estavam enfiados aí nos buracos, nos esgotos, já o running back que lançam, voltaram com toda a força. Mas não dá para eximir o Lamar também, né? Infelizmente, a posição de quarterback tem esse ônus e esse bônus, né? Quando você ganha, parece que o quarterback é o fantástico e tal, menos o Brock Purdy. E quando você perde, geralmente a galera vem em cima do Lamar. Você já falou um pouquinho aqui da interceptação, Ticas. Eu vou começar por ela para poder depois colocar o jogo do Lamar em perspectiva. Nessa interceptação, ele tinha pelo menos mais 2 boas opções, além de lançar para o Likely numa marcação tripla. Ele tinha o Odell com separação após o first down, ou seja, era uma segunda descida. Ele não precisava forçar o passe por lá de forma nenhuma. Você olha, tem uma marcação tripla, não vai a bola nele. Com o Odell Beckham Jr. cruzando o campo na sua frente, no meio de campo, e conseguindo o first down pela distância, era a melhor opção que ele tinha. E ele tinha o Nelson Agholor, mais ou menos 5 jardas de onde estava a linha de scrimmage. É óbvio que o Nelson Agholor, você não vai confiar plenamente na mão dele, porque ninguém nunca confiou, mas ele tinha um rapaz bloqueado, e ele tinha nesse lado do Agholor um double team, ou seja, feito para o Lamar correr. Ali... E tinha acabado de conseguir um first down importante também, correndo para um passe, acho que foi mais de 20 e poucas jardas depois da recepção. Exato, e aí a jogada estava pronta para poder o Lamar correr, porque o double team tinha pegado a DL, e o Nelson Agholor podia fazer o bloqueio que ele precisaria, ganhar mais 5 jardinhas ali, e já ficava numa posição melhor, já estava tranquilo, não precisava forçar essa bola. Isso vai passar para a história. Essa vai ser a história do jogo, junto com o Flowers, que daqui a pouco eu falo. Mas você tem que ver que o Lamar jogou tudo que ele podia. Meu querido, ele fez um passe para ele mesmo. Ele fez um passe que ricocheteou na defesa e ele mesmo agarrou e conseguiu o first down avançando. Ele teve 2 corridas, 3 dinâmicas. O cara que achou, de novo, aí se antecipou, achou o Nelson Agholor com confiança em passes. Ele voltou com o Mark Andrews recebendo bola também e colocou o Likely no jogo. Então, o que faltou do jogo do Lamar foi um jogo corrido mais consistente para ele. Alguém, para ele fazer o handoff, fazer a defesa do Chiefs ficar duvidando. Ou a própria corrida do Lamar também poderia ser um despiste para ele, mas o jogo corrido tinha que estar presente. E, inexplicavelmente, porque não estava tão atrás assim do placar, o Ravens
abandonou o jogo corrido. O quanto isso é do coordenador, o quanto isso é do próprio Lamar, aí a gente tem que tentar medir essas coisas, né? Mas não creio que o Lamar tenha ficado em campo fazendo coisas que o coordenador não mandou ele fazer, porque simplesmente... Na minha humilde ignorância tática, acompanhando as formações e as chamadas do ataque, é muito mais no coordenador do que o Lamar. O Lamar, ele teve os erros de tomada de decisão depois que a chamada era passe. Mas as chamadas de passe consecutivas são todas na conta do Todd Monken. Exato, e não é essa a dinâmica de um quarterback na NFL. Ele não faz, ele não fica, se rebela de repente e começa a fazer coisa da cabeça dele, a não ser o Peyton Manning algumas vezes, o Aaron Rodgers e tal, mas esses são outros caras. O Lamar não tá nessa prateleira. Aí vai voltar de novo a discussão se ele é isso tudo ou se ele não é isso tudo. Em compensação, a gente errou a previsão aqui, eu principalmente o Magal, mas a gente acertou metade. O que a gente falou sobre as defesas? Que as duas defesas manteriam os times no jogo, independente dos ataques. Porque os ataques tinham dinâmicas diferentes, mas as duas defesas eram defesas para manter o time na partida. E eu achei que a defesa do Ravens perdeu um pouco a cabeça demais. O jogo para eles estava um pouco mais nervoso, e aí você vê no roughing the passer do Clowney, você vê na muca que o DT deu no capacete do Mahomes, você vê que em algumas reações a defesa estava nervosa demais, mas manteve o Ravens no jogo. E falando um pouquinho do seu menino Flores, eu já tive um sobrenome Flores treinando no Miami, sei como é que é. A gente vê Roger Flores aí, a carreira, como é que foi. Esse rapaz Flowers aí, meu querido, não pode tomar uma falta de taunting 2 snaps antes e depois tentar ser o herói da parada esticando uma bola na end zone. Ele já tinha o first down, era cair ali, segurar a bola e vamos lá, gastar um pouquinho mais de tempo, entrar na end zone. Não dá para ser herói, meu querido. Mas tem um ponto aí que é importante. Isso é uma parada até pra galera ficar de olho, porque isso é uma coisa que rola direto na NFL e às vezes passa despercebido. Quando você faz uma jogada, por exemplo, era um passe lá no Zay Flowers, aí o cara errou, ele dropou a bola, qualquer coisa assim, e teria sido uma jogada linda. É muito comum que a próxima jogada, ou 2 jogadas depois, vai nele de novo. Que é um jeito que os times têm de não deixar o cara perder a confiança. Dá moral, né? Então assim, dá uma moral pro cara. Então, era uma jogada agora para conseguir sei lá, uma segunda para 10 assim, você ia conseguir a segunda para 10 e andar mais umas 15 jardas, dropou a bola. Aí, na terceira faz uma corrida, ganha o first down, a próxima jogada, às vezes é uma jogada um pouco mais funda, um pouco mais assim, na mão do cara, para ver se o cara ganha uma moral. Então, isso explica um pouco do que fizeram com o Zay Flowers. Agora, o nível de indisciplina que o Ravens ficou, de nervosismo, tava na pilha, a galera tava na pressão mesmo, uma coisa que tava sintomático ali, era pro Jim Harbaugh ter agido mais cedo ali, sabe? Aquela conversa no pé de ouvido ali da galera, eu achei que ele também foi um pouco omisso nisso aí. E aí eu não vou lembrar o nome, infelizmente, do defensor, eu sei que tava o McDuffie na jogada, que dá a pancada no Zay Flowers, porque ele faz uma jogada que você não tá acostumado. Habitualmente o DB vai dar o soco na bola. Ele foi muito esperto, quando o Flowers estica a bola, ele bate no antebraço, um pouquinho para cima do cotovelo, porque é onde ele consegue puxar essa alavanca que ele tira a mão dele da bola. Então, realmente, a linha defensiva do Kansas City Chiefs é muito boa, mas os defensores, os cornerbacks e os safeties também são muito bons e foram responsáveis por 2 jogadas que decidiram a partida praticamente. Foi o L'Jarius Sneed, que tinha justamente sofrido o taunting dele algumas jogadas antes, né? Então, ainda teve essa revanche. E fumble de manual. Você vê ele atacando, você vê que ele não tá indo pro tackle. Não foi só o mole do Zay Flowers, não. A jogada da defesa foi sensacional. Ele acerta o ponto exato para tirar a bola, que estava bem guardada. Também ele não estava ainda no movimento de soltar, né, na frente. Ele estava com as 2 mãos na bola. E aí o único jeito dele tirar não é socando a bola. Ali, se você socar a bola, ela tá segura. É puxando o braço. Vamos lá. Deixa eu passar meus paninhos então, porque
é inevitável, né? Tem que distribuir culpa pra todo mundo, não dá pra isentar ninguém. O Zay Flowers é o calouro e ele tem que sentir mais do que os outros mesmo. É esperado que no momento desse ele sinta. É claro que os caras da linha, o Jadeveon Clowney da vida e o Kyle Van Noy, eu esperava que não sentissem tanto, porque é gente com muita história e muitos anos de carreira de NFL. Só que, principalmente do Kyle Van Noy, o do Jadeveon Clowney é totalmente perder a cabeça. Ele dá um passe inteiro a mais e bate no Mahomes 1 segundo depois que a bola já saiu. Esse aí não tem o que comentar. Mas o do Kyle Van Noy é engraçado, porque todos os jogos, e o Chiefs é um mérito deles, eles vieram com essa mentalidade. Se os caras gostam de falar, se os caras gostam de empurrar, de jogar bravo, não vou nem falar jogar sujo, isso não é jogar sujo, isso é do jogo, né? Tá previsto. E se existe uma tendência de não ter apito para qualquer faltinha, a gente vai levar isso ao limite. E o Travis Kelce, principalmente a cada jogada ali e a linha ofensiva, levou isso ao limite. Eles conseguiram tirar os Ravens da boa. Né, conseguiram estressar os caras. E eles faziam, não tinha flanela. Faziam, não tinha flanela. Quando o primeiro do Ravens pegou pra fazer, ele já pegou estourando. E aí a flanela veio. Então, não dá pra questionar. Teve muita decisão ali controversa, eu acho, pro lado dos Chiefs, mas não foi por causa disso que os Ravens perderam. Isso tá muito claro. Isso é óbvio. Né? Os caras não podiam entrar nessa pilha. E os Chiefs são isso aí. Quem tinha alguma dúvida, eu acho que o próprio Magal, que bateu neles a temporada inteira, agora, no ano que vem, mesmo se eles vierem no rame-rame ali na regular, não vai duvidar mais. Porque na hora que a onça bebe água, é a experiência que empurra os caras. Ah, ele vai duvidar, eu conheço, ele vai duvidar. O meu grande pesar é mesmo a questão da falta de variância do jogo, é onde eu espero ouvir ainda essa semana o Play Call Podcast, que eu enviei uma pergunta para saber o que passa na cabeça de um coordenador ofensivo que foi elogiado a temporada inteira pela variância, por trabalhar tão bem as duas fases do jogo e chegar numa final de conferência em que o time não tá conseguindo andar direito, não tá conseguindo produzir e chamar 6 corridas de running back só. 6. 3 pro Gus Edwards e 3 pro Justice Hill. O resto era tudo passezinho de screen, né? Era o Zay Flowers fazendo rota por trás para sair do backfield. Agora, aquela de tentar mesmo, para ganhar 1, 2 jardas, mas para facilitar a próxima descida, ele simplesmente abdicou. Perdendo de 10 pontos. A maior distância que os Ravens ficaram atrás disso foi 10 pontos. E os Ravens, desde o segundo período, estavam agindo como se eles estivessem 4 postes atrás. Então, a culpa tem que ser para todo mundo. Eu acho que o Todd Monken, ele leva uma boa parcela e o John Harbaugh, por ser o cara que comanda, uma boa parcela. Foi um dos piores jogos de assistir da minha vida de torcedor, disparado em todos os esportes. Tá? O nosso maestro Diego passa aqui no chat para falar: a vantagem é que a bola redonda acostumou o Ticas a morrer na praia e passar a temporada igual a arame liso, só cercando. O que é uma grande mentira, já que o meu time da bola redonda é o maior campeão de todos os títulos e disputa aí dos últimos 5, 6 anos. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas como ele ganhou uma Libertadores e perdeu mais um Mundial, que lá nas Laranjeiras nunca ganharam, ele ainda acha que tá podendo dar essa zoada aí. Um abraço para ele, Maestro Diego, que a gente se cita aqui, é o responsável pela trilha de abertura e encerramento, o compositor aí, ó. A gente paga royalties para ele, você não sabe o quanto esse homem recebe de royalties a cada episódio que a gente toca a nossa trilha. Mas enfim, o jogo que eu mais sofri, porque a defesa conseguia segurar o ataque dos Chiefs, e quando o ataque pegava, a gente sabia que não ia dar em nada. E quando parecia que ia dar, teve fumble na endzone para touchback e teve interceptação de marcação tripla para enterrar de vez o sonho do Super Bowl. E para mim, por que foi o pior? Tanto que desde 2012, que eu já torcia para os Ravens, a gente não chegava a uma final de conferência. Dessa vez a gente chegou, muito provavelmente, contra o pior Chiefs da era Mahomes, porque se você colocar na ponta do lápis, comparado com os outros 3 que chegaram ao Super Bowl, esse é o pior dos 4 disparado. A chance era essa. E por quê? Lá no meio da pandemia, 4, 5 anos atrás, eu decidi fazer uma viagem para um Super Bowl. Eu comprei, me programei, juntei dinheiro, comprei passagens e hospedagem para estar em Las Vegas na semana do Super Bowl. Mas quando eu fiz isso lá, comecei esse planejamento 4, 5 anos atrás, eu não tinha expectativa de ver o meu time na Super Bowl Week. Eu não vou pro jogo, tá, gente? Eu também não tô com 50, 60 mil sobrando aí pra pagar o ingresso, não. Apoiadores estão bancando aí, ó, tá chovendo dinheiro. A auditoria do Apoia-se agora. Eu não estou acreditando.
Pro jogo eu não vou, mas eu vou estar lá no Super Bowl Week. Eu queria ver esse zum, zum, zum. Eu não tava nem ligando quando eu fechei essa viagem pra possibilidade dos Ravens estarem lá. E aí me vem a temporada inteira, e o First Seed, a vitória, com autoridade sobre os Texans no divisional, e eu falei, agora eu quero que vá. Então, repetindo mais uma vez, a expectativa é a mãe da frustração. Eu não estava só perdendo a oportunidade de ver o meu time jogar e disputar no Super Bowl. Eu estava perdendo a oportunidade de estar presente na cidade em que esse Super Bowl será disputado. Mas enfim, vou lá, já tá pago mesmo, né? Um abraço, Flávio Venâncio, Lelinho Turismo. Vamos lá, eu vou no Media Day. Não aguento mais ver Travis Kelce de boné, gritando no microfone. Ninguém aguenta mais isso, gente. Até quando vamos ficar com Eu Te Amo em campo, Travis Kelce e Taylor Swift? Mas não vamos acelerar também, não. Diz que ele vai aposentar agora. Junto do irmão, né? É uma possibilidade. Enfim, não vamos apressar o Palpite Cetra, que é só na semana que vem. Um episódio mais do que especial. Lá no finalzinho a gente conta o que vai rolar. É triste, pra mim foi mais triste, mas faz parte quando você pega o time que é a nova dinastia. É o time que, de fato, já pode se considerar a nova dinastia, mesmo só com 2 anéis por enquanto, mas compara muito com o que o Patriots do Brady fazia, que é na hora que chega mesmo, onde importa, ele se impõe, ele comanda as ações do jogo. Por mais que o outro time seja melhor no papel e seja mais talentoso, ele não deixa o outro time ganhar. E foi o que aconteceu no domingo, pra minha tristeza, mas fazer o quê? É ano que vem torcer pra uma mudança. E essa minha tristeza, ela é compartilhada com a torcida dos Bills, que perdeu 3 de 4 anos pros Chiefs de Mahomes nos playoffs, pra torcida dos Bengals, que ganhou uma final de conferência. Uma das finais de conferência que o Mahomes perdeu foi pro Bengals, que foi pro Super Bowl e perdeu dos Rams. A outra foi pro Brady, lá atrás, no começo da carreira dele, que os Patriots foram pro Super Bowl e ganharam do Los Angeles Rams. Mas enfim, essa preocupação não é só minha como torcedor dos Ravens, é para todos os torcedores da AFC. Porque quando chega no playoff e encara Chiefs e Patrick Mahomes, a tendência é que a gente leve ferro. Fazer o quê? Faz parte. Só, Ticas, 2 observaçõezinhas sobre os quarterbacks no jogo. O touchdown do Ravens é um hero ball do Lamar. Ele tem que recriar um pocket. Eu nunca vi um cara recriar um pocket na vida. Ele recriou, ele saiu de um sec, né? Ele abaixa, sai do sec e ele volta com proteções na frente dele e ele acha o recebedor no fundo. E o Mahomes tinha que ganhar um prêmio por fazer o Marquez Valdes-Scantling ter 3 recepções decisivas em playoff, tá? Porque para encerrar o jogo de hoje, mais 2 na semana passada, que ele colocou a bola, e o Travis Kelce voltou a receber, né? Aí fica um pouco mais fácil a missão do Mahomes. Não tem prova maior do que a confiança nesse sentido, de ser o casca grossa, de ser o cara em que nenhum momento é grande demais. Porque o cara que dropou bola a temporada inteira, nos 3 jogos de playoff, foi fundamental para decretar o fim da partida, para estabelecer de fato a vantagem e os Chiefs saírem vencedores. O Marquez Valdes-Scantling, que dropou bola torta e direita a temporada inteira. Coincidência ou não, também o Sky Moore, coitado, não tem culpa porque foi lesão. Mas o Kadarius Toney foi afastado, tratar de questões particulares, foi papai esse final de semana. Falaram que tinha uma lesãozinha na cintura, no quadril também, ao que ele fez uma live no Instagram dizendo que a lesão é mentira. Não tem nada a ver. Que ele foi afastado do time. Mas se você precisar afastar o cara para não ter o risco dele dropar uma bola na hora que importa, se o Marquez Valdes-Scantling é o cara que você aposta, isso também é uma prova de como o Chiefs é o novo império do mal, a nova dinastia, e a gente vai ter que lidar com isso como torcedor por um bom tempo ainda. Pelo menos, o Mahomes tem 28 anos, gente. Ele é 1 ano e meio mais velho que o Lamar só. Imagina, a gente vai ter que lidar com tem isso. Tem uns 10 anos de Mahomes ainda. Pelo menos. Então, é triste, mas é verdade. Vamos curtir a jornada, porque o destino tá difícil. E eu gastei um dinheirão pra ir pra Las Vegas, tá? Nosso Fabiano Vispo chegou aqui, ó. Boa noite, atrasado, mas deixando o like. Vitor Leme, cada vez que o Magal desacredita dos Chiefs, uma Swift tem uma síncope. É verdade. O Robson concorda que o Mahomes é igual ao tubarão, quando sente o cheiro do sangue ele vai dentro. E a defesa dos Chiefs parou o Lamar de uma forma inacreditável. A gente tem que dar um mérito pro Steve Spagnuolo também, desde aqueles Giants que parou
os Patriots, que poderiam ter a campanha invicta no Super Bowl. Ele era o coordenador defensivo daqueles Giants. Nos últimos 5 anos, o trabalho que ele faz na defesa dos Chiefs é um negócio sensacional. É um cara que eu acho que a gente fala pouco. É outro que do esquema do Vic Fangio, que tem uma defesa complicada e quando os caras chegam não dá para adaptar muito, mas depois do metade da temporada, meu querido, a defesa começa a voar de uma maneira que você fala assim, onde é que esses caras estavam jogando? Não é o sistema defensivo mesmo. Pois é. E acho que a gente fala pouco. Tudo bem que a gente não entra muito nesse critério, essa parte é mais tática, você ficar falando de trabalho de coordenador. Mas, mesmo assim, o Steve Spagnuolo, acho que a gente devia reconhecer mais, não só aqui, mas nos outros podcasts também. Mas aí é com ele, né, Ticas? Ele tem que arrumar umas confusão, brigar com alguém, dar na cara de alguém. Pra entrar aqui, aí a gente fala dele. Pra entrar dele. Aqui ele tem que tretar. É verdade. Então, Claro, mas aqui no NFL você acho que não vai mais não, é só você der uma bengalada em alguém. Rei das rebatidas, o Lamar é muito talentoso, ainda vai pro Super Bowl. Tomara. O psicológico do Mahomes é diferenciado, o cara é frio. E o touching do Flowers foi triste, é verdade. Nosso Carlos Miller deu seu boa noite, seu like. E o senhor dos games voltou, estava sumido. E diz ele que estava se recuperando da derrota dos Eagles. Vamos voltar lá pro Instagram aqui, só pra gente finalizar Chiefs e Ravens e passar pro Detroit e 49ers. O Josafá diz que o Lamar precisa desbloquear essa fase do jogo. Precisa mesmo. O Vivaldi diz que vai deixar pra ouvir amanhã, porque ele tá vendo o Tricolor contra o Corinthians. Ih, já começou, rapaz? Hoje tem jogo bom, hein? Voltou o futebol da bola redonda, né? Bom, eu vou concentrar no futebol da bola redonda mesmo. No basquete, tô de NBA aqui hoje, porque NFL... Acabou a NFL pra mim esse ano. Acabou, não quero ver mais nada, mas vou estar lá em Las Vegas. O nosso Vinícius Lema, meu batera, disse que ele não acompanha a NFL desde os Broncos com Peyton Manning. E vai ter que voltar a acompanhar. Faça o favor. Volte. Você vai ser triste, dependendo de pra quem você torcer. Vai ficar amargurado no final da temporada. Mas a jornada é gostosa. E o Nando 8 diz que ele lamenta porque os Ravens deveriam passar por ter um time melhor. Era o bem contra o mal e o mal venceu. E não só no primeiro jogo, no segundo também, lá na NFC. Os Lions começaram com 3 touchdowns maravilhosos no primeiro período. Foram pro intervalo por 24-7. Eu mandei amigo meu em outros grupos de WhatsApp, eu falei, amigo meu torcedor dos 49ers, falei assim, cara, e eu não falei de zoeira, de bullying, não. Eu falei, cara, não faça como eu, que fiquei o jogo inteiro, 3 horas e meia, numa agonia, num sofrimento, sem conseguir curtir o jogo, nervoso. Vai dormir, os Lions do jeito que estão jogando, a linha ofensiva e a linha defensiva, amassando o 49ers, vai dormir. Aí ele disse que não foi, e viu uma virada daquelas, para credenciar os 49ers ao Super Bowl. O Magal ficou em cima do muro, eu fiquei triste. E você ficou puto, né, Wally? Por que você ficou puto? Conta pra gente. Olha, eu vou ser até simples na minha análise do jogo, porque é uma análise bem etc. da partida. No final do segundo quarto, indo pro intervalo, você numa 4-3 na linha de gol, você tem que ir se você é o Detroit Lions de Dan Campbell. Sabe por quê? Porque você foi nessa jogada em todas as oportunidades que você teve durante a temporada. Se você não tivesse feito isso, se o Dan Campbell, aquele menino que começou como chefe, como treinador de tight ends do Miami Dolphins, não tivesse implantado essa filosofia no time, eu até não questionaria a escolha dele. E, para começar, vocês que estão aí, foda-se o Zé Planilha, tá? Joga essa planilha para fora, esse analytics tem que tomar. Mas por quê? Vocês já conhecem como é que é o estilo Wallace de jogar. Vai para todas as quartas descidas a partir do meio de campo e com menos de 5 e vai para todos os 2 pontos no TD, kicker morre de fome comigo. Mas, de verdade, sem exagero, essa é uma quarta descida que você tem que ir. Pelo simples fato de que quando você tem a oportunidade de enfiar a faca no seu adversário mortal, você tem que torcer a faca para puxar, para poder não deixar chance dele sobreviver. E foi isso que o Lions fez com o 49ers. Ao não entrar na endzone e meter a maior vantagem que poderia levar para o intervalo, o Lions dá uma pequena esperança para o 49ers, que foi o suficiente para poder dar uma faísca do outro lado,
o Dan Campbell fala para os seus jogadores dentro de campo, olha, nós somos ousados, mas estamos num momento diferente. Agora a gente está brincando com os garotos grandes, a gente não está mais brincando no playground que a gente está acostumado, vamos reformular a nossa mentalidade um pouco para poder tentar, na segurança, e foi exatamente na ousadia que ele chegou até aí, então tentar ganhar na segurança a partir de então não valeria para ele, e mais, a bola oval pune, meu querido. E aí a partir do que ele fez, né, de não ter ido nessa, foi bola quicando na cabeça de defensores, sobrando pro Ayuk, o Brock Purdy correndo. Brock Purdy fez 3 first down correndo, meu filho, com as pernas. E a gente não pode deixar de falar do Christian McCaffrey, mas o que ele fez foi uma partida normal. A partida do McCaffrey é aquele jogo, meu querido. Ele não parou de correr nenhum tempo, e um ground and pound e 2 touchdowns. Então, você não pode fugir das suas características completamente. Aí vão falar daquela quarta descida no segundo tempo, que ele não deveria ter ido, ou que ele poderia não ter tentado. Mas a quarta descida que ele deveria ter ido, ele não foi. Então, a partir do intervalo de jogo, quando o 49ers volta com a chave virada para o segundo tempo, acho que a partida já estava decidida, e aí não importava quantos pontos precisasse fazer. O 49ers ia fazer e ia levar o jogo. Vou falar de novo nesse tópico. Momentum. Esse jogo, para mim, foi a prova de que a gestão do momentum é tão importante quanto o play calling, quanto a estratégia, quanto o ajuste. Porque me acompanha aqui. Começo de jogo, cara, desculpa. Você pode torcer pro Lions o quanto você quiser. Nunca. Você pode torcer à vontade. Mas você não botou 10 conto, 20 conto de que ia chegar no halftime do jeito que chegou. Você não botou. Fala pra mim. Desculpa. O Dan Campbell não botou. Ele mesmo não botou. Então, o Lions chegou no jogo e teve um início tão impactante, mexeu tanto no momentum do jogo, que eu achei, sinceramente, que ia ser uma coisa Broncos e Seahawks no Super Bowl. Ia ser aquele derretimento do Broncos que a gente viu. Eu achei que isso ia acontecer com o 49ers. E eu já tava assim, né? Falei, meu Deus do céu. Aqui em casa, minha mulher tava em pé. Ela não tava nem sentada no sofá. Ela tava em pé, em frente à TV. E o pior, né? Me fazendo perguntas que eu não tinha como responder. Magal, o que tá acontecendo? Magal, o que é isso? O que eles estão fazendo? E eu não tinha como responder, né? E metade... Ela te chama de Magal? Dentro de casa, assim, no momento de nervosismo, ela te chama de Magal? Chicas. Assim, também não quero te constranger Mesmo? Aqui ao vivo, em cadeia nacional, não. Tá? Vou, foi só uma pergunta vou te falar mais. Inocente. É uma coisa tão absurda, que até quando a gente briga, ela me chama de Magal. Ela simplesmente não me chama pelo meu nome. Não existe. E vou te falar uma outra parada. Sabe quem acabou me carimbando como Magal definitivamente na história da humanidade? O Rafael Saldanha, que está aqui comentando. Ele que quando eu falei assim, eu me chamo Luiz. Ele falou, Luiz não, Magal. E a partir desse momento eu virei o Magal. Então não, até quando o pau quebra aqui é Magal. E aí o que aconteceu, Ticas? Nesse momento, aí eu vou discordar do Wallace. Esse é o momento de você ser esperto. Esse é o momento de falar assim, cara, o que vale mais a pena? Funcionou eu bem. seguir a minha estratégia de jogo e fazer o que eu sempre fiz, ou eu vou gerenciar o momentum do jogo? E você precisa gerenciar o momento do jogo. E o Dan Campbell não gerenciou o momento do jogo. Porque o problema dessas quartas descidas dele ir não é que, se der certo, ele é gênio, tarará. É porque quando você vai para uma quarta descida, você está pedindo truco, né? Você está pedindo truco. Era para a jogada acabar ali, você devolver a bola, ou chutar um field goal, e você fala assim, não, eu tô com o zap na mão aqui, é truco. O problema de quando você faz isso é porque se der certo, cara, aí você bota mais uma pá de cal em cima dos caras. Porque é meio que você dizer assim, amigo, não adianta você me parar em 3 descidas. Eu vou pra quarta e vou converter na sua cara. Você não vai ter como me parar. Quando você perde e você não converte essas quartas descidas, você reduz esse seu momentum e você começa a dar um pouco
de esperança pro outro time. E isso é uma coisa que você jogando em casa com um time de elite, o 49ers é um time de elite. A galera fica muito mal ancorada porque o 49ers chega nos playoffs todo ano. Então, quando o 49ers está nos playoffs, ninguém assim acha que está fazendo mais que obrigação. Mas não é, gente. Não é mais que obrigação. O time chega nos playoffs todo ano, pô. Todo ano. Passa o carro na divisão todo ano. Então, assim, com um time desse, você não pode dar esse mínimo de chancezinha. Você não pode dar essa pontinha de esperança. Você tem que ser cruel. Você tem que amassar, pisar em cima, e quando o cara achar que ele vai respirar, aí você tem que ser o Dan Campbell. Eu vou morder uma rótula, eu vou morder a outra, você atira em mim, eu vou continuar em pé, você vai ter que atirar de novo. Então, nessa hora, o que era pra ele ter feito? Cara, olha que... Vou falar só de 2 jogadas aqui pra mim, que eu fiquei assim... Eu fiquei embasbacado. A primeira, terceiro tempo, 6:58, ou seja, você já comeu metade do terceiro tempo. Meu querido, você só precisa segurar esse jogo 1 tempo e meio. Segura esse jogo 1 tempo e meio. Uma 4-2. Vamos tentar. Aí não converteu. Devolve essa bola. Sabe por quê? A sua defesa estava jogando legal. Você devolve a bola. O 49ers entra em campo, você mete um 3 and out, ou até você deixa eles irem até o meio do campo, você deixa os caras saírem com field goal que seja. Os caras vão para 24-13, bicho, eles ainda têm 11 pontos para correr atrás, tem muita coisa, e você vai ter gastado aí, de repente, 5, 6 minutos de relógio numa campanha do 49ers. Você está terminando o terceiro quarto e entrando para o quarto quarto. Aí eu te pergunto, esse jogo, você entrando no quarto quarto, 24-13, você acha que o momento do jogo ia estar pro Lions ou pro 49ers? Aí beleza. O que aconteceu praticamente um tempo depois, né? Porque aí já era o quarto, 7 minutos e 38, o jogo já estava 24-27. Você perdeu o momento do jogo por uma falta de gerenciamento que era segurar 1 quarto e meio. Mas então, isso tudo, ô Magal, é punição por ele não ter ido na quarta descida lá no primeiro tempo. Porque o que acontece? Você jogou com a gente, comigo na defesa, você sabe disso. A hora que o 49ers para aquele ataque do Lions, Lions não faz o touchdown no final do primeiro tempo, os caras pensam assim, paramos, cara. Tomamos field goal? Tomamos, mas paramos, cara, na linha de 3. Os caras não tiveram nem coragem de tentar a quarta descida curta que eles habitualmente tentam. Então, opa, tem uma faísca aí. E aí, para essa defesa do 49ers, aliás, Young, você pode descartar, tá? Os caras, o Lions correu, enfiou dentro da goela dele ali do outro lado do Nick Bosa. Mas a defesa estava jogando ok, né? E a defesa do 49ers não joga ok, né? Ela é a defesa de exceção. Lembrou que ela é uma defesa de exceção. E aí, depois do intervalo, meu querido, os caras voltaram passando o carro. De exceção, mas olha a corneta do torcedor aqui, ó. Isaac Ribeiro diz que a defesa do Wilkes contra os Chiefs tem que melhorar 100%. E depois do Super Bowl, vencendo ou não, fire o Wilkes. Demitam o Steve Wilkes. Eu confesso que essa me pegou desprevenida aqui, tá? Pois é a emoção do torcedor. Não acho que ele tá de todo errado, não, tá? Não acho que ele tá de todo errado, não. Por quê? Se você for jogar o Super Bowl e você entrar no primeiro tempo do Super Bowl, como você entrou no primeiro tempo da final de conferência, jogando na sua casa, com a sua torcida inteira lá, meu amigo, o Mahomes vai sentir cheiro de sangue e ele não vai deixar você respirar, não. Então, isso é uma parada que me preocupa muito no 49ers. Só para eu fechar o meu comentário, cara, a galera ainda não dá o devido mérito para o Dan Campbell do trabalho que ele fez desde que ele chegou para ser head coach dos Lions, cara. Ele fez milagre. O que ele fez é milagre. Para mim já pode beatificar. O milagre está consagrado aí, cara. O que ele fez foi milagre. E veja bem, não só o que ele fez foi milagre, como o que ele fez foi o que vários times tentaram fazer com head coaches experientes, com quarterbacks experientes e não conseguiram. O que o Broncos queria fazer? Trazendo o Sean Payton e com o Russell Wilson lá.
A mesma coisa que o Dan Campbell conseguiu fazer sem ser um Sean Payton. Vamos ser honestos aqui, né? Pô, o Sean Payton tem muita experiência, ele pode ter todos os defeitos dele, mas ele tem muita experiência. E o Russell Wilson é a mesma coisa, pô. Também é um quarterback muito experiente. Não, mas pô, o Jared Goff também é. Também é, mas assim, o Russell Wilson tem uma experiência de ter jogado em alto nível com um time competitivo muito mais tempo do que o Jared Goff. Então, eu sei que a gente faz a galhofa, faz a piada aqui do Dan Campbell, mas, cara, falando tecnicamente, em termos de vestiário, de cultura, a girada de chave que esse cara deu, pra mim é categoria, assim, comentários de intervalo de Jorge Jesus, cara. Que só quem viveu sabe. O Flamengo tomando 2-0 de time idiota, Jorge Jesus ia lá, 5 minutos de conversa no vestiário, o time voltava a outra coisa. Então, cara, Dan Campbell aí, meu amigo, pra mim é o hall da fama já de técnico, cara, porque não tem como. Bateu no violão aí. Ó, a questão é a seguinte, o mérito dele não pode ser questionado. Eu acho que a maior mudança de cultura que a gente viu desde que a gente acompanha a NFL, principalmente se for contar esse espaço de tempo. Porque não vamos falar do Belichick assumindo lá no 99, 2000. Vamos falar em 3 anos de onde ele tirou o Lions para onde ele chegou. Do jeitão dele, virando meme, virando folclore, e chegar numa final de conferência com um time jogando desse jeito. Isso tá fora de questão o trabalho dele, a qualidade do trabalho geral. Isso não pode deixar ele imune a qualquer tipo de crítica. Seja a do Wallace, achando que ele foi pouco menos que devia, seja a minha achando que leitura de jogo, como disse o Magal, leitura de momentum, faz parte do trabalho dele. E aí a gente tá falando do 49ers com o Kyle Shanahan, que já foi pro Super Bowl e perdeu, que chegou em outras 2 finais de conferência fora do Super Bowl. Então, é a experiência falando mais alto. É os caras irem pro vestiário perdendo por 24-7 e não ter desespero. O Brock Purdy deu entrevista pro Peter King depois e falou, não tinha desespero. Teve o Kyle Shanahan apontando qual que seria o game plan para começar o segundo tempo, e tinha o Fred Warner falando que a defesa precisava melhorar, apontando pontualmente ali o que estava errado, que não podia continuar acontecendo. Não teve motivacional, não teve o coach lá, entendeu? Gritando. Porque experiência, cara, já tiveram ali. E aí ainda tem gente que critica o Brock Purdy, né? No ano passado ele nem acabou de jogar o jogo da final de conferência porque ele estourou o cotovelo. E o cara tava lá no meio e falou, não, é isso que tem que fazer, vamos lá e vamos fazer. E precisou correr, ele correu, precisou passar. Passou, e janela curta, e janela longa. Tudo bem, contou com a bola pipocando na testa do defensor do Detroit pro Brandon Ayuk concluir um passe aí para 40 e tantas jardas. Precisou, mas faz parte. Você tem que dar uma chance para você ter sorte, para sua sorte acontecer. E eles deram. A experiência fez diferença nisso. Não dá para deixar, do mesmo jeito que não dá para deixar de criticar os Ravens em algum momento, não dá para deixar de criticar os Lions também. Por quê? Porque poderiam ter administrado melhor. E é isso eu tô falando no macro. Eu não vou entrar no, jogada a jogada, porque cada jogada tem uma leitura. A gente teve uma longa discussão hoje no grupo do Play Call Podcast, o Play Call Pod Grupo, que está de luto desde a eliminação do Detroit Lions. Então, apoie você também, apoie o NFL, etc., apoie o Play Call, ouça o Play Call, participe deste grupo também. E aí, eu entendo perfeitamente que existem várias nuances. É por isso que não dá para dar um cheque em branco pro Dan Campbell e falar assim, vai para todas as quartas descidas e tenta todas. Depois que você errar a primeira e errar a segunda, continua indo, porque é disso que você é feito, essa é a sua característica. Eu acho que dá, Ticas, mas tem que exigir que ele vá em todas. Entendeu? Essa é a minha crítica. Ele tem que ir em todas. Tudo bem, só que aí você não tem o direito de virar e bater palma pro Chiefs, que fez um jogo completamente diferente da característica deles, porque eles fizeram uma leitura e resolveram jogar de acordo com o que eles leram. Eles mudaram. E eles tiveram sucesso com uma mudança de estratégia. Se eles estiverem tentando forçar a bola no Rashee Rice e no Marquez Valdez-Scantling o jogo inteiro, talvez a defesa de Baltimore teria um turnover. Não, eles viraram e falaram assim, segurança da bola, jogo feio, se for 3 and out, volta para a sideline e deixa a defesa trabalhar. Pacheco machucado correndo. Exatamente. Não dá para você dar um cheque em branco pro The Campbell. Não, é um absurdo quem critica. E você elogiar os Chiefs pela mudança de comportamento e de postura de acordo com o adversário. Não dá para você dar um cheque em branco pro Dan Campbell e passar pano para ele, e você criticar o Fernando Diniz e ficar tocando bola,
15 minutos na frente do Manchester City, perdendo por 3-0. Ah, ele se manteve fiel à característica dele, tomou a tunda na final do Mundial. Mais um abraço pro maestro Diego aqui. Então, se você é o cara que tá comandando e você não faz essa leitura, aí deixa qualquer um lá falando, não, vamos fazer a mesma coisa aí de sempre e pronto. Entendeu? A função do cara é ter justamente essa dinâmica, essa leitura, essa diferença aí. Então, eu acho que dá pra criticar sim. Eu não gosto da carteirada, tá? Eu entendo o Wallace porque esse é o estilo do Wallace que ele sempre defendeu antes do Dan Campbell. Ele acha que tem que ir. Por quê? Porque estatisticamente ele tá respaldado que nas 50% de vezes que você consegue passar, no médio e longo prazo, você vai ter sucesso. Tudo bem. Eu entendo quem fala que tem que chutar, porque o kicker tem 82% de aproveitamento na distância aí das 2 quartas descidas que deram errado, uma para 2 e uma para 3. Ele estava no alcance aí de 40 a 49 jardas. O Michael Badgley, ele tem 82% de aproveitamento. Eu entendo quem fala que se ele tivesse 50% e acertasse um, o jogo ia para prorrogação, porque terminou 34-31 para os 49ers. Eu entendo isso tudo, eu acho que a discussão é saudável. Eu não gosto da certeza absoluta, da batida de martelo. Tá? O Batata falou que ia ficar aqui esperando ouvir xingo, mas nem ficou. Depois ele vai lá e responde no play call. Mais algo a comentar sobre essa partida, tirando a tristeza, porque o Detroit Lions era o time do povo, mas assim como o meu Baltimore Ravens também não fez frente ao time mais experiente. Não dá pra falar que é um Super Bowl injusto. Eu acho que é um Super Bowl mais fraco de narrativa, porque ele acabou de acontecer. O Super Bowl de 2020 foi justamente esse confronto em que os Chiefs saíram vitoriosos, o primeiro Super Bowl do Patrick Mahomes, e seria muito mais interessante ter ou Lamar Jackson com os Ravens pela primeira vez, ou o Detroit Lions, para coroar essa mudança de cultura, chegassem lá independente do adversário. Acabou sendo o da experiência mesmo, da casca grossa. Mas fora isso, não tem como tirar o mérito de nenhum desses dois times. Não dá não, eu curto muito a narrativa do Brock Purdy. O ano passado eu acho que foi tirado dele a chance por lesão, e eu gosto de vê-lo agora no Super Bowl. E eu gostei muito de uma coisa que ele falou no Peter King. Ele falou, ele é muito consciente das deficiências dele. Ele fala, eu não sou o quarterback mais dinâmico, eu não sou o quarterback mais forte, e eu não sou o quarterback mais preciso. Mas, na média, eu tento fazer o que me pedem para poder fazer a cada jogada. E é basicamente isso que tem que fazer, isso que faz um quarterback bom. Um tal de Thomas Brady, ele levou esse nível de quarterback a outro lugar. Não, e, de novo, um outro problema de ancoragem, né, cara? A galera fica assim, não, mas o Purdy não é igual um outro quarterback de elite, não é igual um Mahomes, não é igual um Lamar. Amigo, você tá comparando o cara que foi o último do draft com os caras que foram first pick no draft? Só deles estarem na mesma conversa já faz esse cara que foi o último ter que ser muito valorizado, pô. O cara tá sentado na mesa. O cara sentou na mesa desses caras, entendeu? Então isso aí já é suficiente. E eu acho que num certo sentido isso pesa a favor do Brock Purdy, porque de fato, assim, você vê que essa sensação é tão generalizada que teve aquela conversa de que o 49ers ia tentar ir atrás do Brady e o Purdy foi avisado. Assim, a gente vai tentar ir atrás do Brady e se a gente conseguir, você tá fora. E ele, show de bola. Isso é o Brady, pô. É a mesma coisa. Eu posso ficar pra pegar a camisa e autógrafo, pelo menos? Assim, beleza, entendo. Posso ficar de reserva? Ficar aqui numa boa? Eu já ganho salário mínimo. Importante frisar, né? O Brock Purdy, ele é o fixo mais comissão da NFL, né? Ganha menos que quarterback no college, tá? Pois é, assim. Quando a galera do São Francisco sai pra fazer festa e tal, o Purdy, acho que ele deve ficar até tenso, né? Ai, meu Deus, quanto é que vai sair esse jantar aqui? Eu não tenho dinheiro desse povo aqui, né? Basta pensar... Cara, olha que animal isso, cara. O Jadeveon Clowney, que é um jogador de defesa, ele ganhou o bônus de sec dele, é quase o preço do que o Purdy ganha, cara. Um bônus do cara é o salário do outro que tá no Super Bowl, sacou? Então assim, galera, vamos dar uma pegada leve aí com o Purdy também, né? Porque tá ancorado muito lá em cima, pô. Como né? A gente gosta de comparações de carro, Magal, é o Fiat Uno, o Brock Purdy é o Fiat Uno da NFL. Você não dá nada por ele, mas ele É o simplão que resolve. Eu não entendo, eu não consigo visualizar. O que mais ele tem que fazer
pra galera não ficar pegando no pé de quarterback de sistema e tal. Ao mesmo tempo, eu acho, e já disse isso aqui anteriormente também, que a torcida coloca num pedestal que ainda é muito cedo pra colocar, né? Hall da Fama, o novo Joe Montana e tarará, mas é também um processo de defesa. A discussão ela vai escalando, e quanto mais ela escala, parece que mais burra ela fica dos dois lados. Parece que não tem mais nuance, não tem mais cinza, é tudo preto ou branco, e aquela coisa típica de rede social que a gente está acostumado a ver. Mas eu torço para que mesmo se ele perder o Super Bowl, que ele perca com uma boa atuação, carregando o time, fazendo jogadas, jogando bem. Porque se perde num jogo igual ele teve com o Ravens lá no Natal, 4 interceptações, lendo errado, aí, cara, os haters, iguais os haters do Lamar, estavam todos escondidinhos ali, e vieram todos à tona, os do Purdy vão vir até pior, mesmo se ele carregou o time saindo do banco a uma final de conferência que ele machucou, e vindo saudável no outro ano, carregando o Super Bowl, vai ter gente vindo falar que é um merda, que é só de sistema, porque o time é talentoso. Mesmo tendo nesse mesmo time o Jimmy Garoppolo fazendo o que ele fez, chegou no Super Bowl também, mas jogando comparativamente muito menos bola. Então, vou torcer para um bom jogo, não vou torcer para ninguém, porque eu tenho minhas ressalvas com os dois times. Vou estar lá, fazer o quê? E falando nisso, antes da gente se despedir, informação de última hora aqui no chat. Lua Moss. O Travis disse que não vai aposentar em uma entrevista recente. Então, já está esclarecido. Aquela especulação de que ele poderia aposentar junto do Jason Kelce e seguir carreira artística, ele já desmentiu. Mas também, para desmentir hoje, ganhar o 3º anel e decidir lá em Las Vegas mesmo, casar com a Taylor Swift na capelinha ali, com tem o Elvis gente nesse celebrando. Programa aí que já casou em Las Vegas aí, ó. Tem gente aí que já casou em Las Vegas. Só vê, Chicas? Tá vendo? Então não custa. Não. Recomendo, tá? Tô indo lá por conta da NFL, não vou em nenhuma dessas outras atrações não, vou só ficar lá no Media Row, ver a galera gravando podcast ao vivo, vou gravar o nosso podcast lá, depois eu vou no Media Day, vou ficar perseguindo os caras na rua aí pra tentar bater foto. Inclusive, você que ainda não segue, a parte voltada da NFL você pode conferir no nosso Instagram, NFL etc, vai ter bastante conteúdo lá. E a parte zoeira da viagem, o Cirque du Soleil, o show de vedettes, você vê no meu Instagram pessoal, Ticas NFL, é aberto, se não quiser seguir, entra lá que vai ter conteúdo para seguir. E falando nisso, semana que vem teremos um episódio mais do que especial. Tanto porque eu não serei o apresentador, o pauteiro, estaremos na mão do nosso Magal, como já tivemos em outras ausências. Eu tentarei participar direto de Las Vegas, mas isso tudo depende, né, de uma parte tecnológica aí, que a gente não sabe como vai ser lá. Mas o que é especial nesse próximo episódio não é só isso. Nós comemoraremos, num crossover maravilhoso, episódio simultâneo em 2 feeds, o episódio número 100 do Play Call Podcast, com a presença do nosso Rafael Negreiros, nosso Batata. E, coincidentemente ou não, comemoraremos também o episódio 171 do NFL etc. Olha que evento maravilhoso. Magal no comando, Batata presente, com o episódio depois saindo no feed do Play Call, e o Tica, se tudo der certo, direto de Las Vegas. Você tá animado? Você tá preparado, Magal, para o que te espera semana que vem? Cara, eu vou até fazer um check-up essa semana, porque eu preciso estar com o coração em dia, porque vai ser tanta emoção, vai ser 49ers no Super Bowl, vai ser gravação do esse crossover que nem o Vingadores conseguiu fazer. O tempo que eu vou ter que passar pensando em vinhetas, pensando em... Nossa, cara, eu acho que eu já vou ter que meter um atestado no serviço. Meter uns 15 dias aí, porque eu preciso me dedicar 100%. Não tem como. Olha, vai ser tipo aquela convenção daquele partido que existia, que acabou lá em São Paulo, o pessoal caindo e caos e cofrinhos à mostra, dedo lá e gritaria. Não perca, não. Não perca. Ô, Wallace, você ajuda a controlar a galera aí, tá? E antes da gente despedir em definitivo, só dar uma moral aqui pro Rodrigo Justo, do lado da Casa do Corvo, também dizendo que ele aprendeu uma coisa: se o cara não desenvolver quando tem que desenvolver, para algumas pessoas, um senso comum é de que o cara é um lixo, o cara é pipoqueiro. É verdade também. Então, meus amigos, fiquem bem. Ô, Wallace, tome conta, não deixe o Magal abusar muito não, tá? Cruze. Se comportem. Ô, Ticas, deixa eu mandar um jabá aqui. Eu esqueci de um jabá aqui. Agradecer meu grande amigo Henrique Benato. Fomos assistir o primeiro jogo, né? O jogo do Ravens, assistir lá com ele.
Também tivemos a participação do grande Pablo Bira, aqui do NFL Etc. Diretoria. Então, inclusive, passou mais cedo dando boa noite, eu que esqueci de dar o alô pra ele. Pois é, alô é Pablo Bira. O grande Denis, amigo do Binato, estava lá também. Um grande abraço, Denis. Assistimos o jogo lá, foi maravilhoso. Então eu queria deixar esse check aqui com o grande Binato aí. E, galera, eu sempre aviso isso. Todo ano a mesma coisa, eu vou avisar de novo. Semana que vem é episódio do Magal no comando. Esse é o dia que você cancela seus compromissos para você estar de frente no YouTube assistindo. Não é a mesma experiência do usuário. O user experience é diferente. Então assista ao vivo, vem aqui, vai ter o Batata. Então pelo menos a quantidade de merda que vai ser dita vai reduzir um pouco. Que ele vai dar uma diluída, entendeu? Então venha que vai ser... Depende, né? Mais ou menos. Vai ter que levantar a moral aqui do convidado, que o pessoal acha que ele é entendido, né? Mal sabe o pessoal, né? Então é isso, tá? Então, ó, se programe, entendeu? Já se organize aí na sua casa, YouTube, transmita pra sua TV, pegue sua pipoquinha, sua cervejinha, que vai ser épico esse episódio. Não percam. É isso aí, não vou segurar ninguém não, tá, Ticas? Aqui é caos total. Vamos ver. Acompanharei a distância, tentarei participar. Farei de tudo para participar. No mais, muito obrigado a você que chegou até aqui nesse episódio. Eu acho que é o episódio mais triste da história inteira da NFL Etc. Esse episódio 170. Todo mundo comentou no chat, todo mundo que veio tirar sarro. Faz parte, estamos aqui, é pra isso mesmo. A gente agradece de coração. Um abraço e valeu! Beijo! Valeu! Tchau!